isso aí, galera. Edmilson Sá, aqui dos canais Ednews e Cultura Pop e Edmilson Sá Opinião, trazendo uma notícia maravilhosa aí para todo mundo, para a nação rubro-negra e também para o Brasil, por que não? Né? Ontem o Flamengo fez a sua primeira transmissão ao vivo de uma TV própria, a Flá TV, no canal da internet, canal do YouTube, e foi o maior sucesso. E hoje, logo cedo, recebemos a notícia de que a TV Globo rescindiu um contrato com a Federação Carioca de Futebol. Não vai mais ter o monopólio. Olha, ela detinha o monopólio da transmissão dos jogos de futebol do Campeonato Carioca, e isso acabou. E por quê? Não foi uma luta, um embate aí enorme, um embate jurídico, porque todos os outros times da Federação Carioca de Futebol tinham um contrato com a Rede Globo e o Flamengo se recusou a assinar esse contrato. O Flamengo percebeu o poder, a força que ele tinha e o quanto ele tem a oferecer ainda com essas conquistas. Veja bem, desde 98, com as mudanças que a Lei Pelé trouxe para o futebol brasileiro, quando Pelé foi ministro do esporte, principalmente transformando os times em empresas e com a natureza jurídica de empresa, muita coisa começou a mudar, principalmente com respeito à liberdade que os jogadores passariam a ter sobre o seu próprio passe, não é? Um dos problemas que surgiu com isso aí é que o jogador não estava mais atrelado ao clube, mas a um empresário. Mas é certo que trouxe grandes inovações e mudanças, principalmente na natureza e no comportamento dos times de futebol com os seus jogadores, que já não eram mais escravos dos times, mas tiveram uma maior liberdade. E os times também começaram a ter uma liberdade maior e começaram a se organizar mais. Isso foi necessário porque precisava de uma visão, de uma característica, de uma natureza, como é que a gente pode dizer, empresarial, sim, uma coisa mais madura, mais correta. E isso foi importante com a Lei Pelé. Só para a gente ter uma ideia da importância desse momento, na obra magistral de William Shakespeare, O Mercador de Veneza, é lá que encontra um momento bem interessante sobre a questão de contratos. Quando é celebrado um contrato e depois o credor chega para cobrar a dívida e diz: não, você tem que pagar o que está no contrato. E nos anos 60, salvo engano, numa conferência na Costa Rica, se criou o termo Pacto de Saint-Savant, que significava, de uma maneira bem simples, a ideia de que você tem que fazer o que consta no contrato, não é? O que está acordado tem que acontecer. Então as duas partes entram num acordo, fazem um contrato e tem que cumprir aquilo que está ali e pronto, e ninguém consegue escapar disso, salvo se o contrato tiver vício, se foi feito já de uma maneira errada, e aí ou se tem cláusulas que sejam contra a natureza de um contrato lícito, não é? Então, o que acontece com isso? É que o Flamengo estava preso não a um contrato, mas estava quase que escravo de um contrato celebrado por outros. Isso acontece muito em algumas legislações, e no Brasil isso parece que era praxe, né? Espero que agora haja um precedente. Ele não assinou contrato com a Globo para a transmissão dos seus jogos enquanto mandante, mas não tinha autonomia para a transmissão de suas partidas em função do contrato de outros celebrado por outros times, né, da Federação Carioca de Futebol. Então o que acontece? Ele entra numa luta judicial. Hoje de manhã a Globo rescindiu esse contrato e isso vai abrir um precedente enorme. Eu vi depois da notícia, né, o site do Flamengo, os canais de informação, redes sociais do Flamengo divulgando essa vitória, parabenizando também o Landim sobre essa grande conquista, e todo mundo e a nação rubro-negra gostando, mas mais do que isso, logo depois eu vi um Twitter do Fluminense Futebol Clube, dizendo: Fluminense vai transmitir as partidas enquanto mandante pela
Flu TV. Olha que barato! Agora os times vão ter uma maior autonomia para a transmissão de seus próprios jogos. Eu acho isso interessante, porque pela primeira vez no Brasil acabou-se a ditadura das transmissões de futebol. E quem sai ganhando com isso? Nós, brasileiros, principalmente os trabalhadores que já chegam cansados do trabalho e que precisam dormir até um pouco mais cedo, mas eram obrigados a ficar até 9h30, 10h30 da noite para começar a assistir o jogo de futebol do seu time favorito. Agora não, se tiver um jogo de futebol 8 horas da noite, por exemplo, em horário nobre, horário do Jornal Nacional, por exemplo, é só abrir o seu canal, o canal do seu time predileto, se ele tiver, né, essa TV, esse canal, e assistir o seu jogo. Que conquista maravilhosa! Não só para a nação rubro-negra, não só para o Clube de Regatas Flamengo, mas, me atrevo a dizer, para muitos brasileiros. Agora, eu espero que isso seja o início da democratização das transmissões, do acesso às transmissões de jogos de futebol. Tudo bem que a gente vai perceber que isso vai demandar algumas questões financeiras. Eu não sei até que ponto assistir os jogos do Flamengo na Flá TV vão ser sempre gratuitos, não é? E eu acho que a gente precisa perceber o quanto que isso vai se desenrolar daqui para frente. Mas que vitória maravilhosa! Não foi só uma vitória no campo, foi uma vitória também da sociedade, daqueles que têm o futebol enquanto escape, enquanto uma paixão, enquanto uma fuga também para tantas coisas que têm acontecido no nosso Brasil, e sabemos o quanto que o futebol faz parte da cultura brasileira. É maravilhoso. E eu acho que eu preciso falar também, né? Graças à MP, eu esqueci o número dela, 900 e alguma coisa assim, que foi ditada pela Presidência da República, essa medida provisória, e aí o Flamengo se embasou nela e possibilitou a transmissão pela primeira vez de uma partida sem o monopólio, sem a ditadura de algumas transmissoras de TV. Fantástico mesmo. Eu vejo isso como um grande avanço e espero que nós só tenhamos a ganhar. É isso aí, galera. Ednews e Cultura Pop, Edmilson, Sal Opinião, trazendo aí mais uma notícia maravilhosa aí para a nação rubro-negra. E que venham mais jogos e que mais e mais outros clubes também sigam o exemplo do Flamengo, mais uma vez na vanguarda das revoluções, tanto no campo quanto na área jurídica e agora nas transmissões. Grande abraço e até a próxima.